Olá a todos! Nesta aula nós aprenderemos a utilizar a ferramenta de escala, que é uma ferramenta que permite que a gente modifique o tamanho dos objetos, modificando a escala deles, e também serve como um artifício para a gente espelhar os objetos. Para nos auxiliar nesta aula, eu vou utilizar essa geladeira que eu importei do armazém 3D, ok? Então, depois de definido aqui o nosso objeto, que a gente vai escalonar, a gente vem aqui e clica na ferramenta Escala, que é esse quadradinho com essa setinha aqui. Então, eu clico lá nele, eu venho aqui e clico no objeto. Quando eu clico no objeto, vão aparecer esses cubinhos verdes aqui no objeto. Tá? O que são esses cubos verdes? Esses cubos eles indicam eles indicam a partir de onde eu vou estar escalonando o meu objeto, tá? Então, por exemplo, quando eu pego esses cubos aqui nas laterais, eu vou estar escalonando o objeto em 3 dimensões, tá? Então, a gente pode pensar da seguinte forma. Repare nessa aresta amarela aqui, que delimita todo o meu componente, ok? Repare que este cubo aqui da extremidade, existem 3 arestas que encontram nele. Então, significa o quê? Que quando eu tenho 3 arestas encontrando nele, eu vou estar escalonando o meu objeto em 3 dimensões. Então, se eu clicar nele e mover aqui o meu mouse, eu estou aumentando o meu objeto, tanto na largura, quanto na altura, né, quanto na profundidade. Tá? Agora, vamos voltar lá na escala. Então, vem aqui, aperto na escala, ou venho aqui no botão do teclado e a tecla S, ok? Agora, esses outros quadradinhos aqui, esses cubinhos verdes aqui, que estão em cima da aresta, tá? Onde tem somente uma linha passando sobre eles, eles vão escalonar o objeto em 2 dimensões, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, esse aqui que eu peguei, ele vai aumentar no eixo azul e no eixo vermelho, tá? No eixo verde não vai modificar nada o tamanho do objeto. Este outro aqui, no eixo verde e no eixo vermelho, tá? Olha, reparem que nesse caso, no eixo vermelho, não modifica nada, eu só modifico no eixo azul e no eixo verde, tá? Ou, se eu pegar esse aqui da lateral, eu vou modificar no eixo verde e no eixo vermelho, e no eixo azul ele vai se manter intacto, ok? E esses outros cubinhos verdes que não tem nenhuma aresta amarela aqui cruzando ele, ele vai modificar o tamanho do objeto em somente uma direção. Nesse aqui de cima, somente no eixo azul, neste outro aqui somente no eixo vermelho e nesse outro aqui somente no eixo verde. Então, depois de definido o ponto que eu quero escalonar meu objeto, tá? Por exemplo, eu quero escalonar ele por inteiro aqui a partir desse ponto, então eu preciso definir o quanto que eu quero diminuir ou aumentar o meu objeto, tá? Então, olhem aqui embaixo. Aqui na escala aparece um número. O número 1 significa o quê? Que ele está 100% com o tamanho original. O 1 representa o tamanho original. Se 1 é o original, meio significa metade dele. Então, quando eu coloco meio, eu vou estar diminuindo em todas as dimensões 50%. Então, eu vou estar diminuindo o meu objeto pela metade, em todas as dimensões, nesse caso aqui. Tá? O 2 representaria o dobro. Tá? Então, eu estaria aumentando o meu objeto por inteiro em todas as dimensões, nesse caso aqui, tá? Se for nas outras 2 dimensões, aqui nesse caso, se eu colocar ali 2 e 2, eu vou estar aumentando. Olha aqui, olha, aparece o eixo verde e o eixo azul. Daí você vai precisar indicar o quanto que você quer que aumente em cada eixo, tá? Ah, eu quero 2 em um eixo, um no outro, Por exemplo, se eu quiser dobrar aqui, eu vou colocar 2, ponto e vírgula, 2, Enter. O que eu fiz? Eu aumentei no eixo vermelho e no eixo azul 2 vezes. O único eixo que não modificou foi no eixo verde, que eu vou dar Ctrl Z para voltar no tamanho original. Ok? E é só isso. Então, para a gente escalonar um objeto, a gente precisa primeiro vir aqui clicar na ferramenta, escolher se eu quero escalonar ele em 3 dimensões, em 2 dimensões ou em uma dimensão só, né? E
Depois eu preciso definir o quanto que eu quero. Eu preciso definir o eixo, né, que eu quero escalonar. Então, por exemplo, eu quero em uma dimensão no eixo vermelho. Eu venho aqui e clico aqui. Ou em 3 dimensões, a partir desse ponto, né, ou em duas a partir desse ou desse. Tá? Depois de definido isso, eu preciso definir a escala que eu quero. Se eu quero reduzir pela metade, ou reduzir 80%, ou aumentar o dobro, eu venho aqui e digito. Tá? Então é isso, bastante simples utilizar a escala. Um artifício que a gente pode utilizar usando a ferramenta de escala é para espelhar os objetos, tá? Então vamos supor que eu queira espelhar essa geladeira aqui. Eu quero que a porta dela, em vez de estar abrindo aqui nesse sentido aqui, tá? Em vez do puxador estar na esquerda, eu quero que fique para a direita. Como que eu vou fazer isso? Só girar a geladeira não vai adiantar para eu fazer isso. Como que eu faria? Eu venho aqui na ferramenta escala, tá? Eu quero modificar somente nessa direção aqui, tá? Somente em uma dimensão, tá? Eu venho aqui, clico na direção que eu quero modificar, no caso aqui, paralela ao eixo vermelho, ok? Tá vendo, ó? Paralela ao eixo vermelho. E eu venho aqui e coloco a escala que eu quero. Então, vocês lembram, 1 seria o 100%, né? Meio, metade, 2 o dobro, tá? Então, só que eu quero o oposto disso aqui. Eu quero que a minha geladeira tenha exatamente o mesmo tamanho, porém o inverso disso, tá? Eu quero que ela venha para cá. Então, o que que é o inverso? O inverso é o negativo. Quando a gente está falando em matemática, né, em geometria, o inverso do que eu tenho, né, de um modelo geométrico, é o negativo dele. Então, em vez de 1, eu venho aqui e digito menos 1. Então, vamos lá, olha, escala do eixo, eu vou lá, menos 1, Enter. Olha lá, ele inverte a minha geladeira nesse sentido, nessa dimensão que eu quero. Tá? Então, olha lá, reparem que modificou. Eu tinha antes o puxador aqui no meu lado esquerdo, agora está no lado direito. Mas olha que legal, olha o escrito aqui, ó, o que tinha o Electrolux esquerdo, ele espelhou também, tá? Porque esse aqui é como se eu tivesse colocado como se tivesse um espelho aqui, e essa outra geladeira que estava aqui antes, estava olhando para o espelho, né? Então, aqui, ó, eu vou dar o Ctrl Z, quer ver, olha, para fazer um espelho, é só vir aqui, eu duplico, então vou lá em mover, aperto o Ctrl, movo aqui para o lado, calma aí, só um momentinho, Ctrl, aqui, pronto, vou lá, S, vem aqui, ó, é nesse sentido que eu quero, né? Então, vou lá, menos 1, Enter, pronto, olha lá. Eu tenho aqui, olha, as duas geladeiras. Na realidade, é a mesma geladeira, só que ela está espelhada a essa. É como se tivesse um espelho aqui, ok? Então é isso. Então esse artifício é bastante interessante e bastante útil, né? Já que o SketchUp ele não tem essa ferramenta de espelhar um objeto, tá? Então para espelhar um objeto a gente precisa utilizar esse artifício aí da escala. A gente duplica o objeto que a gente quer espelhar e coloca o inverso ali na escala utilizando esse artifício do menos 1, ok? E é isso. Nesta aula, nós aprendemos a utilizar a ferramenta de escala para modificar o tamanho dos objetos, modificando a escala deles. E aprendemos também um artifício para espelhar os objetos utilizando esta mesma ferramenta. Espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo vocês para a próxima. Valeu e até mais!